Graça e paz. Eu queria avisar os irmãos que agora do dia 26 de abril até o dia 3 de maio, o grupo de intercessão vai estar fazendo uma campanha com o relógio de oração primeiro, e depois nós vamos ter um tempo lá em cima de comunhão de oração nas próximas sextas-feiras de maio. Então, o relógio de oração começa agora dia 26 de abril e vai até dia 3 de maio. O papel já está ali, vai ser no mesmo esquema do outro relógio, de meia e meia hora, né? Se você dispõe de meia hora na parte da manhã, uma meia horinha à tarde, né? Se der também meia hora à noite, durante o dia você vai ter colocado 1h30 de oração no altar do Senhor. E por que esse relógio? Nós estamos fazendo porque nós temos visto aí os jovens se perdendo aí nesse mundo, como a Joyce falou. O mundo tem banquete aí para dar. Só que os nossos jovens, os nossos filhos, as nossas crianças estão sendo enganadas. Então, o propósito é jovens, crianças, filhos. Se você tiver alguém, um vizinho, um parente, eu tenho minha filha, que não está aqui comigo, né? Gostaria muito que ela tivesse hoje um banquete aqui na casa do Senhor. Mas eu tenho orado, eu tenho buscado. E eu sei porque eu tenho a promessa do Senhor que eu e minha casa serviremos a Ele. E eu tenho a promessa que os meus filhos serão discípulos do Senhor. E eu oro nessa palavra. E eu queria que você se juntasse a mim nesse relógio de oração. E se você sabe de alguém, de um vizinho, que está enfrentando uma situação com um filho dependente de drogas, né? Enfrentando qualquer adversidade, você venha conosco, procura colocar o seu nome, e nós vamos estar aqui fazendo uma caixinha para oração. Então aquela pessoa que não pode vir na campanha, né? Então você pega o nome dessa pessoa, desse jovem, né? E nós vamos colocar na caixinha e vamos estar orando no relógio de oração e vamos estar orando no tempo de campanha. A campanha ela vai ser no dia 8, 15, 22 e 29 de maio. Depois eu vou fazer um cartaz e vou colocar aí. Seriam sextas-feiras, seriam 4 sextas-feiras. Terminando o tempo de oração aqui, a gente já sobe lá a partir das 20h30 até as 21h30. Então a gente vai ter um tempo gostoso lá em cima. Quem já foi orar com a gente lá em cima? Quem gostou, diga amém. Muito bom, né, queridos? E o outro aviso é sobre o DVD de escatologia, né? Então o Telmo pediu para avisar. Fabiana hoje não passou muito bem de ontem para cá, mas agora, graças a Deus, está bem. Então, tem uma lista ali, e se você quiser, são 3 DVDs. O preço é R$40, do seminário que nós tivemos do Congresso de Escatologia. Então, a gente precisa ter uma dimensão de quantas pessoas vão querer, porque aí a gente tem que comprar os DVDs, a capinha, tudo, né? Então, tem uma listinha lá, você deu o seu nome, amém? E eu gostaria, nós vamos deixar, o pessoal da intercessão vai colocar mais na última semana. Então, nós vamos dar liberdade para os irmãos que vejam aí o melhor horário, né? De meia e meia hora. O outro relógio foi bênção. A gente obteve muita resposta de oração. E eu gostaria que a igreja, né? A igreja num todo, porque a campanha que a gente faz aqui é para vocês, é para a sua família, é para os seus filhos, que nós estamos sempre aqui, orando e buscando a presença de Deus para que a gente veja essa promessa cumprida na nossa família, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é isso que eu quero, e eu creio que vocês também, né? Então eu gostaria de coração que vocês participassem. Então, a campanha em si, jovens, crianças, porque nós temos visto aí, né, crianças sendo abusadas, muitas coisas ruins acontecendo com crianças. Então, o nosso clamor, a nossa oração vai ser nessa direção. Amém, queridos? Amém, queridos. Vamos orar, porque hoje eu queria falar um pouquinho algo antes de nós lermos a palavra. Amém? Queria que você falasse com Deus. Jesus está nesse lugar.
Queria que você pedisse para Ele falar com você. O Senhor não força para falar conosco. Nós que temos que abrir o nosso coração para ouvi-lo. Amém? Senhor, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, Pai, pela Tua presença nesse lugar. Que o Senhor venha com o Teu poder, pelo poder do Teu Espírito, abrir os olhos do nosso entendimento, dá-nos discernimento do Teu querer, da Tua vontade nesta noite. Que o Senhor venha revelar a palavra no nosso coração, Pai, como uma semente, removendo do nosso coração tudo que não procede do Senhor, para que essa semente possa germinar e frutificar na nossa vida, Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus tudo que não procede do Senhor, toda ansiedade, toda preocupação, Pai, com o dia de amanhã, os problemas, as dificuldades, Pai, nós vamos deixar para depois, Pai, porque agora nós queremos abrir o nosso coração e os nossos ouvidos para te ouvir. Em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém? Queria falar algo para você, já passou, né? Mas tem tudo a ver com esse momento da ceia. Eu queria falar algo para você que se chama Páscoa, né? Hoje as pessoas, a maior alegria das pessoas é por causa dos ovos. Eu falo que não de Páscoa, mas os ovos de chocolate. E muitas vezes nós não temos o discernimento do que é a Páscoa. Muitas vezes nós não temos assim o discernimento, a revelação do que é a Páscoa. Por isso eu queria assim que você abrisse os olhos do seu entendimento, para você entender que a Páscoa não tem nada a ver com ovos de chocolate, a gente pode comer, não é pecado, né? E também não tem nada a ver com coelhos, né? Então eu gostaria assim de falar com você sobre a Páscoa. O que significa Páscoa? A Páscoa, ela significa passagem sobre. Passagem sobre. E como se deu a primeira Páscoa na Bíblia? E o significado dela? Para isso eu tenho que contar uma história. Nós sabemos que Deus chamou Abraão para ser pai de nações. E Deus tirou Abraão da terra dele, da parentela dele, e falou que nele Deus iria fazer uma descendência, uma nação, que é a nação de Israel. E Abraão gerou Isaac, né? Sara gerou Isaac, Rebeca gerou Jacó, e Jacó teve 12 filhos, né? Teve filhos com a concubina, com a esposa, mas no total de 12 filhos. E nesses 12 filhos tinha um filho que se chamava José, você vai se lembrar. E José, ele foi vendido pelos irmãos para o Egito. E Deus abençoou a vida de José e o fez governador do Egito. E houve fome no Egito. E toda a família de José foi para o Egito, desceu para o Egito. E todo esse povo, que era de 70 pessoas, mais ou menos, que desceram para o Egito, foram cuidados por José e pelo faraó. Só que esse povo virou escravo no Egito. Eles ficaram 400 anos escravos no Egito. E nesses 400 anos, José já tinha morrido. O faraó que cuidava desse povo, ajudava José, consentia que José cuidasse daquele povo, também morreu. E o povo começou a perder a referência do Deus verdadeiro. Porque esse povo começou a se contaminar com os deuses do Egito.
Eles começaram a se contaminar com os costumes do Egito. Esse povo começou a se contaminar com a cultura do Egito, com os deuses, com a idolatria. E eles começaram a perder a referência do Deus verdadeiro. Até que Deus levantou um homem chamado Moisés. E ele falou para Moisés: você vai lá e fala para o faraó para ele libertar o meu povo. E nesse tempo, mais ou menos, eu estava olhando, tinha esse povo em 400 anos, eles eram 600 mil, fora as mulheres e fora as crianças. Então, nós acreditamos que tinha mais de 2 milhões de pessoas, povo de Deus, escravo no Egito. E Deus levantou Moisés para ir falar com o faraó, para libertar o povo dele que era escravo ali, que eram os hebreus. E Deus enviou 10 pragas para que ele pudesse manifestar o poder dele naquele lugar. Para que ele pudesse mostrar, tanto para o faraó, como para os egípcios, e como para o povo de Israel, que ele era o Deus dos pais. Que ele era o Deus dos avós, dos bisavós, dos tataravós, porque em Abraão seria bendita toda a descendência. E aquela descendência daquele povo que estava escravo no Egito era a descendência de Abraão. Era o povo escolhido de Deus. Por isso Deus enviou 10 pragas ali. Até a 9ª praga, eles estavam até convencidos de que Deus era o Deus verdadeiro. Mas na 10ª praga, fala-se que essas 10 pragas foi para desafiar pelo menos 10 deuses que havia no Egito. E na 10ª praga, Deus deu uma ordem para Moisés. E o povo deveria de fazer algo. O povo de Deus, os hebreus, o Israel de Deus que estava ali no Egito, deveria de obedecer a uma ordem. E nós vamos ler agora no livro de Êxodo qual foi a ordem que Deus passou a Moisés, para nós entendermos que foi a primeira Páscoa. Amém? Êxodo 12. Nós vamos ler alguns versículos. Gente, eu fiz um resumo, porque se a gente for falar tudo, mas eu sei que nós vamos entender, amém? Êxodo 12, no versículo 3. Deus está falando a Moisés: dizei a toda a congregação de Israel que estava lá no Egito, aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. O versículo 7. Eles iriam matar esse cordeiro, cada família, um cordeiro, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas. Então, o que eles tinham que fazer? Pegar um cordeiro, matar o cordeiro, pegar o sangue. O cordeiro tinha que ser perfeito, sem mácula, tinha a idade do cordeiro, deveria de matar, pegar o sangue,
passar na porta da casa onde eles estavam. Cada família tinha que fazer aquilo. E à noite eles iriam comer o assado, aquele cordeiro assado. O versículo 11 fala: assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Comê-los-ei apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. O 12, naquela noite passarei. Nós falamos que Páscoa é passagem sobre. Nesta noite passarei pela terra do Egito, ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo, porque eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós. Passarei, olha a Páscoa, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então o povo de Deus estava protegido. Este dia, o 14, vos será por memorial. Eles nunca poderiam esquecer esse dia. E celebrá-los-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. O 23 agora. Quando o Senhor passar, olha lá, a Páscoa, quando ele passar para ferir os egípcios, verá o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, e passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em nossas casas para vos ferir. Portanto, guardar isto por estatuto para vós, para vossos filhos, para sempre. Quando tiverdes entrado na terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esta cerimônia. Quando vossos filhos vos perguntarem: que cerimônia é esta? Responderei: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. É lindo, não é? Na verdade, a verdadeira Páscoa fala de juízo. Nós ouvimos, quem veio no seminário esse final de semana fala que vai vir um juízo. Deus, ele é justo. Sangue na Bíblia simboliza a vida. Deus sempre preservou o povo dele. Os egípcios não queriam saber do Deus verdadeiro. Tanto que o faraó, mesmo com o filho morto e todos os primogênitos, todos os animais mortos, eles reconheceram o Deus. Mas quando o povo saiu do Egito, Deus abriu o mar para o povo e todos os egípcios morreram afogados, porque o mar se fechou. E o que nós queremos falar com tudo isso hoje? Que eles tinham que se lembrar perpetuamente. E eles tinham que se lembrar, passar para os filhos. Passar para o filho dos filhos, passar para toda aquela geração. E você vê na palavra que o povo
o faraó liberou aquele povo. E o Adão falou que aquele povo era rico, porque toda a riqueza do Egito foi dada para o povo de Deus. E hoje o que tudo tem a ver? O povo de Deus, queridos, se contaminou tudo de novo. Há um povo de Deus no mundo, na terra. Há um sistema aqui no mundo que as pessoas têm se contaminado com os deuses, com a idolatria. Tem se contaminado com os costumes, tem se contaminado com a insubmissão, com a rebeldia, com o desrespeito, com a falta de amor. Há um povo de Deus na terra. O Egito hoje simboliza o mundo, porque hoje, se a gente olhar o Egito, é ali a Babilônia. Se nós olharmos ali a Babilônia, essa novela Babilônia, queridos, eu sugiro que você não assista e nem deixe os seus filhos assistirem, porque as pessoas acham que elas não são contaminadas por essas coisas. Eu vi uma entrevista da Glória Pires, ela faz parte dessa novela e ela fala que ela proíbe os filhos dela de assistirem. Por quê? Porque o Egito é aquilo. O povo de Deus lá no Egito estava se contaminando com aquilo, com os costumes do Egito, com essa depravação. E o povo estava se perdendo o bom senso, perdendo a referência de Deus, perdendo a direção de Deus. Tanto que aquele povo ficou no deserto por 40 anos. Quando ele saiu do Egito, ele ficou 40 anos no deserto. Disse para chegar do Egito até a terra prometida, fala-se em 2 meses e meio. Deus fala, nós não vamos deixar o povo ir direto para lá, porque senão eles vão voltar. O deserto não é bom, mas é um lugar onde Deus trata conosco. Porque Deus tratou com aquele povo no deserto. E muitos ainda morreram no deserto. Por rebeldia, por murmuração. Por quê? Porque o povo perdeu a referência de Deus, queridos. Hoje nós vivemos esse mundo. Hoje nós vivemos o Egito. Deus tem um povo escolhido neste mundo e eu e você fazemos parte desse povo. Amém. Um povo separado, um povo que está se contaminando. Eu conversei, a minha filha, ela faz uma aula lá, não sei, ela está fazendo um curso em São Paulo, e ela falou para mim que tem um moço de Caieiras nesse curso. E ela falou, olha, o dia que você quiser, a gente pode vir juntos. Às vezes o marido dela vai com ela e às vezes ela vai sozinha e esse moço vem com ela. E ela põe louvores no carro. Eu quero só mostrar para você como estão as coisas. E ela põe louvores no carro quando ela volta. E ela falou assim, mãe, esse moço é um homossexual. E nós não discriminamos homossexuais, queridos. Nós não concordamos com a prática. Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado.
E ela falou que conversando com ele essa semana, ele falou assim para ela: olha, eu fui 9 anos numa igreja evangélica, mas eu me afastei porque eu não concordava com aquilo que era pregado. Porque a minha opção é ser um homossexual. Aí ela falou para ele assim: mas Jesus te ama. Ela falou: não condenou nada. Ela falou: Jesus te ama e você precisa voltar para o Senhor. Então, queridos, o que é isso? A palavra, ela está sendo pregada. E a palavra realmente vem conflitar os nossos conceitos e os nossos valores e os nossos achismos. A palavra de Deus vem para trazer conforto, confronto, quer nós queiramos ou não. Por isso que se nós quisermos obedecer a Deus, o Senhor vai nos ajudar a nos libertar daquilo que nós sabemos que Deus condena. Porque Jesus veio para libertar. E não era difícil, não era diferente naquela época. Porque quando Moisés subiu ao monte, que Moisés ficou 40 dias, o povo perdeu a referência. O que eles fizeram? Tiraram os pingentes de ouro e fizeram um bezerro. Por quê? Porque lá no Egito eles adoravam isso. E Deus fala para Moisés: desce, porque o povo está se corrompendo. Aquele povo viu milagres, queridos. Deus se revelou naquele povo de uma forma tão grandiosa. Mas nós hoje precisamos ter essa consciência que Jesus hoje é o Cordeiro Pascal. Naquela época eles matavam o cordeiro, passaram o sangue nas vergas, eles eram marcados porque hoje nós temos o selo do Espírito em nós e ninguém podia tocar naquele povo. Mas o povo tinha decisão para escolher. E aquele sangue só cobria o pecado, não tirava o pecado. Aquele povo aguardava o Salvador. Porque desde o começo da palavra fala que viria o Salvador redimir o povo do pecado, do inferno. Por isso Jesus veio ao mundo. Jesus fala na palavra: as ovelhas estão se perdendo. Eu preciso ir lá, como Deus enviou Moisés lá no Egito. Deus, por amor a nós, enviou Jesus. Nós cantamos aqui: digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Jesus, ele quer nos marcar nesse mundo. Sabe através do quê? Através do sangue que ele verteu na cruz, por mim e por você. Como aquele sangue de cordeiro lá no passado, que eram colocados nas portas. E o anjo da morte não tinha poder sobre aquela casa. Eu quero que você saiba que o sangue de Jesus está sobre nós. Nós
Nós que aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós que aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz. Nós vamos hoje em memória dele. Lembra lá que o Senhor falou para eles? Vocês vão comemorar a Páscoa com os seus filhos. Vocês vão falar que o meu povo foi tirado lá do Egito e foi levado para uma terra que mana leite e mel. Nós também, espiritualmente, já fomos tirados desse mundo. Por isso que esse mundo não tem mais nada a ver conosco. Nós ainda erramos. Nós ainda pecamos. Nós ainda, às vezes, pisamos na bola. Mas o pecado não pode dominar as nossas vidas. Porque Jesus já nos libertou do pecado. Todas as vezes, eu vou falar algo para você, que você fizer algo de errado, peça para Deus mostrar para você. Senhor, será que eu tenho errado? Será que eu tenho feito coisa que tem entristecido o teu coração? Porque quando nós pecamos, nós abrimos uma brecha para o diabo, para o destruidor, às vezes, entrar nas nossas vidas. Por isso lá em João fala, lá em 1 João fala, filhinhos, João fala, não falem que vocês não pequem. Mas se vocês confessarem o seu pecado, Deus é fiel e justo para perdoar o seu pecado e te purificar de toda injustiça. Sabe o que significa isso? Quando eu confesso o meu pecado, o sangue de Jesus me lava. E quando o diabo ou os demônios olham para mim, eles veem o sangue de Jesus na minha vida. Por isso eu queria que você abrisse aqui no livro de Lucas. Não sei se está assim na sua Bíblia, Lucas 22, na minha está escrito, a última Páscoa. Jesus estava instruindo aquele povo que não precisava mais matar o cordeiro. Eles prepararam a Páscoa naquele dia, nós vamos ver. O que é? O que eles prepararam? O cordeiro, derramaram o sangue e ofereciam. Aí eles já ofereciam esse sangue para o Senhor, para purificar o pecado. Lucas 22, versículo de número 7. Chegou o dia dos pães asmos, era uma celebração, era uma festa, que era aquela festa que Deus falou para eles celebrarem. Aqui Jesus já tinha nascido, mas ele não tinha morrido ainda. Chegou o dia dos pães asmos, em que era necessário sacrificar a Páscoa, o cordeiro. Jesus enviou Pedro e João dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. Pegavam um cordeiro sem defeito, eles assavam, aquele sangue era derramado, eles ofereciam aquele sangue para perdão de pecados. E eles lhe perguntaram, o 9, onde queres que a preparemos? E ele lhes respondeu, Jesus, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Dize ao dono da casa, o mestre manda perguntar-lhe, onde está o aposento em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, fazei aí os preparativos. E eles foram e acharam tudo como Jesus lhe havia dito. Então prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa
e com ele os apóstolos. O sangue estava ali, a carne estava ali. A preparação era o pão também e o suco de uva ou o vinho. O pão simbolizava o corpo de Cristo, que era o cordeiro que iria morrer por eles. Jesus estava mostrando, olha, esta é a velha aliança. Agora, a partir da minha morte, vai ser uma nova aliança. Aí Jesus senta com os seus discípulos. O versículo 15, ele fala: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois eu vos digo que não mais comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: tomai-o e repartiu entre vós. Pois vos digo que não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice da nova aliança no meu sangue é derramado por vós. Mas na mão do que me trai está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem é traído. Eu creio que naquele aposento tinha o cordeiro que mostrava a velha aliança. Jesus mostrou para eles. Eles não sabiam ainda o que significava o corpo e o sangue de Jesus, porque Jesus não tinha morrido. Jesus explicava para eles que ele ia morrer, mas que ele ia derramar o sangue dele para que o homem fosse liberto da escravidão do diabo, da escravidão do pecado. Lembra lá no Egito, eles eram libertos da escravidão. E hoje, para nós sermos libertos da escravidão do pecado, nós temos Jesus, que representa essa mesa. Quando Jesus sentou, ele tinha, eu creio, o pão, o suco da uva, que representa o sangue, ele tinha o cordeiro e ele tinha o sangue do cordeiro. Por que ele falou, vocês não vão comer até que venha o reino de Deus? Porque Jesus, ele se fez o cordeiro pascal. Ele se fez o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ai, que lindo! Ele tira o nosso pecado. Quando ele morreu naquela cruz, ele teve que morrer como um cordeiro. E o sangue dele, ele mesmo recolheu. E ele foi entregar o sangue para o Pai. Porque há um tabernáculo lá no céu, o verdadeiro tabernáculo. Jesus foi o sacrifício e o sangue dele nos purifica do pecado. Por isso que nós precisamos sentar à mesa com essa consciência. Por isso que é importante nós virmos à ceia. Porque ele fala, aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Queridos, nós somos privilegiados nesse mundo. E sabe uma coisa forte que o Senhor falou para mim? O cordeiro era para a família. O sangue em nós, quando nós comemos desse pão e bebemos desse cálice, nós estamos representando a nossa família. Então,
o anjo destruidor não tem poder. Por isso que o deserto trata conosco. Por que nós enfrentamos o deserto? Para aprendermos a depender totalmente do Senhor. Porque o mundo nos fez perder a referência de Deus. Por que eu falei desse moço, que é um homossexual? Porque eu creio que Deus tem um propósito naquela vida. Porque aquela vida, ele está escravo, mas Jesus quer libertá-lo. Porque Jesus é o Cordeiro Pascal. Por isso que o Senhor fala que nós temos hoje que pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso que nós temos que pregar a palavra. Por isso que nós temos que viver a palavra. Porque mais do que falar, é viver. As minhas atitudes falam mais do que as minhas palavras. As nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. Por isso, queridos, Jesus é conosco hoje. Ele ressuscitou, ele está vivo. O Cordeiro Pascal morreu, derramou o sangue dele por nós. E hoje ele está vivo, ele está aqui conosco. Para quando o anjo da morte passar, ele vai passar porque ele não tem poder sobre a nossa vida, porque ele não tem poder sobre a nossa casa, porque ele não tem poder sobre a nossa família. O cordeiro, o pão, fala para a nossa provisão da carne. Queridos, em Cristo nós temos toda a provisão para a nossa carne. E o sangue fala de justiça de Deus em nós. Por isso que a Bíblia fala que em Cristo nós somos santos. Em Cristo nós somos justos. Porque Cristo é a nossa justiça. Porque quando Deus olha para nós, Ele vê a justiça dele em nós, que é o sangue do Cordeiro. Por isso que a palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu sou a igreja, você é a igreja. Para de ficar falando, o diabo faz isso, o diabo faz isso, o diabo... Ele não tem poder. Nós que muitas vezes damos legalidade para ele agir. Porque Jesus está em nós. Se nós vermos algo que nós não concordamos, nós temos que declarar aquilo que Deus fala. E nós estamos numa caminhada, como aquele povo no deserto. Moisés orientava aquele povo, aquilo que Deus ordenava. Como nós hoje estamos aqui, através da palavra dele, para dar uma direção para mim e para você, um rumo para as nossas vidas. Porque Jesus é o caminho, e nós temos que andar neste caminho. Neste caminho. Por isso não importa aquilo que os teus olhos estejam vendo. Se você é salvo, você creia que você e a sua casa serão salvos. Não sei como Deus vai fazer a obra, mas Ele tem todo o poder. Jesus, quando morreu na cruz, Ele falou, tudo já está consumado. Sabe o que significa? A provisão para a tua vida, a restauração dos teus filhos, a restauração da tua família, da tua casa, da tua saúde. Tudo já está consumado. E nós temos que andar desta forma. Agora, nós precisamos sondar as nossas vidas. Às vezes nós olhamos as atitudes das pessoas e não olhamos as nossas atitudes. As nossas atitudes para com as pessoas também. E as nossas atitudes no dia a dia.
Todas as vezes que eu converso, tem pessoas que falam, mas pastor, eu não consigo mudar. Ora, Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu quero ser diferente. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero amar, Senhor. Eu quero perdoar, Senhor. Porque no conceito desse moço, que a minha filha falou, ele falou assim, amar, Deus ama. Deus ama. A gente quer ser feliz. Mas um dia, Deus vai julgar. Não aquele que se arrependeu, mas aquele que não quis arrependimento. Por isso, queridos, nós temos tudo para vencer. Nós temos tudo para vencer as dificuldades da nossa vida. Porque nós temos a presença do Cordeiro Pascal na nossa vida. Nós temos o sangue de Jesus em nós. Para que quando o anjo destruidor passar, ele não vai tocar nem na nossa vida e nem na nossa casa. Nós podemos até ver atitudes erradas na nossa família, mas nós não temos que guerrear contra a pessoa, porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne e o sangue, mas é contra aquilo que age por trás. E nós sabemos que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza do diabo na mente dos nossos filhos, na mente de marido, na mente de irmão, na mente dos pais. Porque o Senhor vai alcançar a nossa família através da nossa vida. Isso não pode tirar a nossa paz. Não pode tirar a nossa fé, não pode tirar a certeza que Jesus está conosco. Por isso que o que nós vamos fazer isso, o Senhor fala, fazer, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, fazer isso em memória de mim. Isso é para nos lembrar que Jesus é o Cordeiro Pascal. Que nós temos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, que nós somos mais do que vencedores e que Jesus é conosco todos os dias. Se vier o diabo acusando de algum pecado que você fez, se você pediu perdão a Deus, fala, Satanás, o Senhor fala que esse pecado, ele fala que joga no mar do esquecimento. Você sabia disso? O diabo fica ali. Você vai pegar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo em nós. Por isso, queridos, como nós temos tudo. Nós temos tudo, porque o Senhor já venceu. Ele fala que nele nós somos mais do que vencedores. Por isso eu queria que você comece nessa noite. Eu não sei se eu fui clara. Eu não sei se você entendeu. Se você não entendeu, depois a gente pode conversar. Mas só para mostrar que Páscoa não tem nada a ver com o ovo de chocolate. Ovo de Páscoa, não de chocolate. Você pode fazer o ovo. E não tem nada a ver com coelho. Estão tirando a referência da verdade. Você pode ver, estão tirando Deus, estão tirando Jesus das coisas. Mas nós não podemos perder o foco. Queria convidar o pastor Luiz, queria convidar os obreiros. Nós vamos consagrar esses elementos. Queria que você tomasse nessa consciência, se lembrasse quando Jesus sentou com os discípulos dele. Que você vai se assentar com Jesus nessa noite. Ele é o próprio corpo dele que nós vamos comer. Para a força do nosso corpo. Para a força, para a gente caminhar nesse mundo vencedor em todas as coisas da nossa vida. E o sangue é para me lavar do pecado. Sonda aí o seu coração. Talvez hoje mesmo você tenha pecado.
Talvez hoje mesmo você tenha feito algo que você sabe que é errado. Fala, Senhor, eu quero que esse sangue me purifique nessa noite. Por isso que a palavra de Deus fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois coma desse pão e beba desse cálice. Sabe o que é se examinar? Eu vejo assim, às vezes nós não achamos erros em nós. Às vezes nós achamos erro nas pessoas. Às vezes nós não conseguimos enxergar os nossos erros. Mas nós temos que falar para o Senhor que nos conhece, que nos vê. Senhor, se tem algum erro na minha vida, me mostre. Às vezes se a gente fala, perdoa os meus pecados, Deus vai falar, que pecado? Sabe por que Deus quer que você fale qual é o pecado? Para você entender que aquilo é errado. Porque quando nós falamos, quando nós entendemos que aquilo é errado, nós falamos, nós confessamos para Ele. E nós entendemos, quando nós fizermos de novo, nós vamos entender que aquilo está errado. Ele fala que quem come do corpo e bebe quem come do pão e bebe do cálice indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Ele fala, por isso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que já morreram. Por isso que nós temos que querer nos enxergar, querer nos ver, querer nos conhecer. Porque às vezes a gente não se conhece, queridos. Por isso que quando nós nos examinamos, todos os dias faça isso. Senhor, será que tem algo que eu fiz que entristeceu o seu coração? Porque eu quero me arrepender. E eu quero que o Senhor me ajude a mudar a minha atitude. Porque é para isso que o Espírito Santo é conosco. Para isso que Jesus é conosco. Ele fala em nós, ele vai operar em nós o querer dele e o realizar dele. E que nessa noite você possa mesmo Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos por o Senhor ter enviado Jesus para morrer por cada um de nós, Senhor. Porque nós estávamos sem esperança, nós estávamos sem direção e nós perdemos a referência do Senhor. Como a Joyce falou, como Adão falou, antes de andarmos com o Senhor, Pai, nós perdemos totalmente a referência de quem era o Senhor. Mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos alcançou. Como a mãe do Adão clamava e orava pela vida do Adão e pela vida dos seus filhos. Como os pais, os avós da Joyce também orava e clamava pela vida dela. Como na minha família, Senhor, a minha irmã, que te conheceu, clamava em favor da nossa vida, Pai. Hoje nós clamamos em favor de vidas, Pai, para que eles possam também receber essa graça e que eles possam também compartilhar desse momento tão especial, Pai. Obrigada, Senhor, por este pão que nos sustenta, Pai. Obrigada por este pão que nos fortalece, que nos leva adiante, que renova as nossas forças, que cura mesmo as nossas enfermidades. Esse pão, Senhor, que nos dá vida, que nos dá alegria, Senhor. E nós queremos mesmo comer com discernimento, porque o seu corpo foi partido por nós. O Senhor morreu a nossa morte, para que nós possamos viver a sua vida, Jesus. Vida vitoriosa, Senhor. Vida mesmo olhando para cima, Senhor. Não de cabeça baixa, Senhor.
Vida em que o Senhor renova as nossas forças diante das nossas dificuldades, Pai. Que este pão, Senhor, venha renovar as nossas forças. Que este pão venha levantar a nossa cabeça, Senhor. Que este pão possa mesmo nos fazer andar neste mundo dignamente, Senhor. Mesmo enfrentando lutas, mesmo enfrentando adversidades, nós olhamos para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, Pai. Vem mesmo, dá-nos essa consciência, Senhor. Dá-nos essa consciência, Senhor. Desta mesma forma, Senhor, nós queremos consagrar também, Pai, esse suco, Pai, que representa, Senhor Deus, aquilo que o Senhor derramou na cruz do Calvário. Um sangue precioso, um sangue de preço alto, que o Senhor pagou para cada um de nós, Pai, para que hoje pudéssemos estar aqui, Pai. Que verdadeiramente, Senhor, quando estivermos tomando deste suco, nós temos que rememorizar aquilo que o Senhor fez por nós, Papai. Relembrar, Pai, aquele sacrifício tão duro que o Senhor fez por nós lá na cruz, Pai. Mas nós, Senhor Deus, te louvamos e te adoramos por isso, porque sabemos, Pai, que o Senhor fez isso por amor de nós, por nos amar de uma forma incondicional, Pai. O Senhor olhou para a humanidade de uma forma incondicional, Pai, e nos fez isso, Pai. Derramou o sangue precioso. Que nós vamos, Senhor Deus, tomar deste cálice, Pai, com esse conhecimento, com essa certeza, Papai, de que o Senhor é o Senhor dos senhores, que o Senhor é aquele que nos amou primeiro, antes de nós o amarmos, antes de nós o acertarmos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos, Pai. Pegue do pão, pegue do cálice. Se você acha que você fez algo, nenhum de nós merecemos nada, mas Jesus nos deu de graça. Por isso que é pela graça que nós somos salvos. E que você possa adorar ao Senhor. Eu sei que é um momento de adoração, porque eu vejo que era uma festa ali. Quando Jesus sentou com os seus discípulos, eles sentaram para celebrar. Então eu quero que é momento, creia que é momento de festa, que é momento da tua e da minha libertação. É momento da libertação da tua família e da minha família. É momento de restauração. É um momento onde nós vamos crer que o Senhor cuida de cada um de nós, que o Senhor perdoa os nossos pecados, que o Senhor nos lava com o teu sangue, que o Senhor nos sustenta, porque Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Ouça esse louvor, queridos, e adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Os verão que eu nada posso esconder, e que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Sabe de mim quando sondas o meu coração, tudo pode ser bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Quando me sonda, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além.
o que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem a tua. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, que é o Senhor. Tudo sabe de mim quando sondas o meu coração. Tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. E quando me sonda, nada posso ocultar. Que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos Olha, o Senhor falou algo para mim no meu coração aqui, que quando os discípulos se sentaram com Jesus na primeira ceia, Jesus estava os conduzindo para o mundo. Jesus estava falando para eles: olha, eu não olho as suas imperfeições nem a sua incapacidade, mas eu olho o seu coração. Outro dia me chamou a atenção, porque você lê ali nos evangelhos que Jesus enviou 70 discípulos e só 12 sentaram-se à mesa com ele, porque os outros não quiseram. E só senta à mesa do Senhor quem é íntimo dele. Ele só convida os íntimos, e nós somos os íntimos do Senhor. E Ele vai te capacitar para levar essa boa notícia da salvação para a sua casa, para o vizinho, para a pessoa que Ele vai colocar. Talvez nem em sua casa você não é a pessoa indicada para falar, mas você é a pessoa indicada para agir e orar, porque Deus pode usar alguém lá fora para tocar o coração de alguém dentro da sua casa. E o Senhor também nos capacita a fazermos a obra dele, porque nós que fazemos a obra do Senhor, nós não estamos aqui por nós, mas nós estamos aqui por Ele, porque é Ele que nos capacita. E não fale que você não sabe, porque Ele está com você, e esse pão vai te sustentar, vai te fortalecer, vai te limpar esse cálice, para que você, o mundo, veja Jesus na sua vida. Come isso com essa consciência. Talvez você não se sinta capaz no seu trabalho, talvez você não se sinta capaz na sua casa, talvez você não se sinta capaz na rua, mas dependa dele, porque ele vai te capacitar. Amém? Coma mesmo e beba com essa consciência. Nós te louvamos, Senhor.
Nós celebramos aqui a tua morte e a sua ressurreição, Pai. Nós celebramos aqui, Senhor, que nós somos livres, Senhor. Nós somos livres, Pai. Eu queria que você se levantasse. Nós vamos cantar um louvor bem alegre. E cante celebrando a sua libertação. Cante celebrando a tua vitória. Cante celebrando que Jesus ressuscitou lá na cruz pela tua vida. Vamos lá.
Estava muito fraco. Você já pensou se você tinha uma sentença de morte? Você tinha uma sentença de condenação. Você tinha uma sentença para ir para o inferno. E Jesus te libertou. Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu sou livre. Nós seremos a geração que dança, toda da tua misericórdia, ó Deus, tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus. Vai! Tua graça nos faz dançar, com toda a dor, celebrar, dançaremos, gratos do seu amor. A tua glória nos faz cantar, por toda a terra te exaltar, cantaremos, glória a ti, Senhor. É o transbordar, nos perdoar, por te conhecer. Não podemos nos calar, seremos a geração misericórdia, ó Deus. A geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus. Palmas! A tua graça nos faz cantar, com toda a terra celebrar, dançaremos, gratos do seu amor. A tua glória nos faz cantar, com toda a terra te exaltar, cantaremos, glória. E seremos da tua misericórdia, ó Deus, misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus. E seremos
nós vamos contar até 3. Vou contar até 3. E você vai falar bem alto: glória a Deus. Amém? Numa atitude de adoração e de gratidão. Glória a Deus. 1, 2, 3. Aleluia. Amém. Gente, tem uns avisos aqui, ó. Segunda-feira às 20 horas, das 20 a 21 horas, ensaio para as meninas, senhoras, jovens do Ministério Infantil, é isso? Então, segunda-feira, as crianças, só mulher? Tá. Então, ó, todas as meninas, as senhoras, as jovens do Ministério Infantil, das 8 às 9 horas, por favor, tá? É importante. Reunião para professores do Ministério Infantil, 18 horas no dia 19, domingo que vem, às 6 horas da tarde, antes do culto, é isso, né? Amém. Olha, o pastor foi pregar lá na igreja do pastor Ilcinho. Ele foi abençoar aquela igreja porque é aniversário. Eu quero apresentar os visitantes. Camille. Quem é Camille? Camille. Tiago, tem o Tiago. Gente, a gente é um povo alegre, a gente ama vocês, viu? Deus trouxe vocês aqui nessa noite por um propósito. Fica firme no Senhor, amém? Thaís, amém, Thaís. Fábio, amém, Fábio. E Tamires, amém, Tamires. Olha, vocês são bem-vindos, viu? Jesus ama vocês e nós também. E aqui todos vão dar um abraço em vocês bem forte. Amém? Nós somos um povo feliz, né? Nós não somos um povo carrancudo. Nós somos um povo feliz. Amém? Porque quem tem a libertação tem que ser feliz. Oração, queridos, para Luzinete, família, Giovandro, Nete, Tião, é isso? Oração para Irenita, saúde. Se você tem um pedido de oração aí, amém? Senhor, nós colocamos estas vidas diante do teu trono, Pai, crendo no teu poder, crendo, Senhor, que o poder do teu Espírito está sobre estas vidas, removendo todo o mal, removendo tudo que não procede do Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos o teu poder sobre estas vidas e cremos, Pai, que elas vão glorificar o teu nome e experimentar o teu poder. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Que nós tenhamos mesmo uma semana abençoada. Pai, que nós possamos levantar mesmo a nossa cabeça e saber que no Senhor nós somos mais do que vencedores, mesmo que as circunstâncias estejam contrárias. Nós vamos levantar os nossos olhos para o Senhor, porque cremos que é do Senhor que vem o nosso socorro. Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E não se esqueça nunca que o mais importante é que Deus está conosco em aliança. Dá um abraço no seu irmão e fala: você é livre, amém.